Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É uma alegria poder estar aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estudando a lição de número 12, que traz por título A Coragem do Apóstolo Paulo diante da morte. Esta lição está inserida na lição bíblica dominical da CPAD, nesse quarto trimestre de 2021. E o tema desta lição é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Portanto, hoje vamos estar estudando a lição de número 12, que tem esse título, A Coragem do Apóstolo Paulo diante da morte. E o texto áureo que está registrado em 2 Coríntios, capítulo 4, 11, diz: E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. A verdade prática diz: o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Graças a Deus que estamos aí na 12ª aula e a leitura bíblica em classe está registrada em Atos capítulo 21, do verso 7 a 15, que diz, o primeiro versículo: E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo amor do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos uma conclusão daquilo que Jesus falou para Ananias lá no encontro de Saulo com o Senhor Jesus. O que ele deveria padecer por amor a Cristo, o Senhor mostraria para ele. Então, ele, consciente dessa responsabilidade que o Senhor colocou nas suas mãos, ele se submete a ir a Jerusalém, mesmo sabendo que seria perseguido e preso, e por pouco não tirar a sua vida. Mas o importante e o que estava em prioridade na sua vida não era propriamente a sua vida em si, mas anunciar o reino de Deus. Mesmo que para isso ele tivesse que dar a própria vida, como ele confirma aqui no texto. Então, nessa aula de hoje, nós vamos ver aqui nos objetivos que, em primeiro lugar, Paulo vai mostrar a consciência de quanto é padecer por Jesus. Em segundo, apontar a coragem para enfrentar as ameaças de morte. E terceiro, destacar as acusações e prisões de Paulo no templo. E aqui nós encontramos um texto que o nosso tempo é marcado pelo imediatismo. Pouco de nós se prepara para a morte. Aliás, só de ouvir a palavra morte, muitos de nós mudam o humor, a tristeza domina o ambiente. A vida e o ministério de Paulo mostram que a coragem diante da morte não é escapismo, mas resultado concreto da dimensão profunda da fé que domina a vida do cristão. Essa dimensão salvífica mudou o olhar do apóstolo para o que faz sentido na vida concreta. Dessa forma,
ter de escolher entre estar com Cristo e permanecer na terra, o apóstolo não tinha dúvida, escolheria estar com Cristo. Para Paulo, permanecer neste mundo só se justificaria se fosse para desgastar-se pela causa do Evangelho. E ele usa um termo também, quando ele diz que se gastaria e se deixaria gastar por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Uma outra frase dele é: morrer é ganho e viver é lucro. Então, meus amados irmãos, Paulo, diferente de muitos de nós nos dias em que vivemos, ele tinha essa concepção de viver para Cristo integralmente. E se por acaso acontecesse de morrer defendendo o Evangelho, pregando a Cristo como Salvador para aqueles que não o conheciam, isso era ganho. Era ganho porque ele deixava de estar no sofrimento para estar com Cristo eternamente. Então, o viver de Paulo era Cristo. E se morresse, era ganho. Era algo que não metia medo. Para muitas pessoas, morrer é assombroso. Morrer é algo que ninguém quer passar. Mas aquele que tem Cristo, como o próprio Senhor Jesus disse, que nós que temos Cristo não morre, mas passa da morte para a vida. A morte, ela se torna para o cristão verdadeiro um elevador. Eu comparo como um elevador. Você está numa torre, num prédio, e lá embaixo no térreo, você entra nesse elevador e vai até o 12º, 15º, 20º andar. Em fração de segundos, a porta se abre lá em cima e você sai. Então essa é a passagem da vida para a morte, ou da morte para a vida. Porque, como já dissemos, e a palavra de Deus registra, que aqueles que creem no Senhor Jesus não verão a morte, porque eles passam da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo diante do apelo dos irmãos, mesmo diante do apelo de todos aqueles que acompanhavam Paulo, ele sabia que ele jamais poderia se acovardar diante de falsas testemunhas, diante de tanta coisa ruim que nós vamos ver no decorrer desta lição, ao ponto de arrebatarem ele do templo, arrastarem pela rua, espancando ele, tentando tirar a sua vida, porque ele, segundo algumas pessoas, estava pregando o Evangelho e abolindo a lei mosaica, não dizendo para aquelas pessoas que não era mais necessário circuncidar e muito menos guardar o sábado, como os judaizantes e todo aquele povo fazia. Então, na introdução, nós encontramos: nosso Senhor deseja que tenhamos consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus. Muitas vezes, esse chamado requer padecimento. Se estamos na direção do Espírito, isso deve nos dar coragem para fazer a sua vontade, mesmo que esta atitude coloque em risco a nossa vida. É sobre essa coragem para fazer a vontade de Deus que estudaremos nesta lição. No primeiro tópico, nós vamos ver a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Nas primeiras lições deste estudo, vimos que por meio da resposta divina, Ananias, nosso Senhor, disse que Paulo haveria de padecer pelo seu nome. Esse tempo havia chegado para o apóstolo. Haja vista o seu desejo de ir a Jerusalém, mesmo após ouvir o profeta Ágabo dizer-lhe que os judeus o entregariam nas mãos dos gentios. Entretanto, por meio do Espírito Santo, Paulo discerniu que era a vontade de Deus que ele enfrentasse prisões e açoites pelo nome de Jesus. Conforme ele mesmo reconhece: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. A profecia de Ágabo, porém, não tinha caráter decisivo, mas deixava o apóstolo com a consciência livre para ir ou não a Jerusalém. Ele sabia que seu sofrimento era inevitável. Primeiramente em Cesareia, depois em Jerusalém. É preciso que todo obreiro tenha pleno discernimento das circunstâncias por fazer
à vontade de Deus. Em outras aulas, nós falamos da implicação que todo obreiro, e por que não dizer todo cristão, encontra quando ele se dedica 100% ao trabalho do Senhor. E é notado, irmãos, que quando você é simplesmente um cristão nominal, aquele cristão que vai esporadicamente ao templo para adorar a Deus, que não se envolve com nada, que para você tanto faz como tanto fez, geralmente, você vive uma vida tranquila, sossegada, mas quando você se dedica ao Senhor e abraça essa causa santa e começa a lutar contra o pecado, contra a imoralidade, contra o inimigo das nossas almas, que é Satanás, quando você se envolve com o Senhor de forma que você não dá brecha para nada desse mundo, o inimigo se levanta furiosamente. As perseguições vêm, as calúnias, a difamação, enfim, toda a série de coisas vão se levantar contra você, porque simplesmente você está fazendo a obra de Deus. E sempre foi assim. E nós vemos isso através da vida do apóstolo Paulo. Pois antes mesmo dele se tornar um seguidor de Jesus, um apóstolo do Senhor Jesus, ele foi perseguidor dos cristãos. E aí nós encontramos aqui nesse primeiro tópico, quando o Senhor falou para Ananias: não temas, Ananias, vai lá e ora por ele, porque ele já está 3 dias sem comer e sem beber e está orando. E não se preocupe, porque eu vou mostrar para ele o quanto é padecer por causa do meu nome. E quando nós vemos aquele profeta Ágabo, que pega a sua cinta, amarra os seus pés e mãos e diz ao dono desta cinta: os judeus vão prendê-lo e vão entregar nas mãos dos gentios, o Espírito Santo, através daquele vaso, aquele profeta Ágabo, conforme vemos aqui no texto, não estava dizendo que Paulo não deveria ir, mas que Paulo deveria tomar essa decisão ou estar consciente para enfrentar esse processo. E aí, a conclusão desse ponto aqui é que todos nós cristãos que lutamos, que batalhamos, que pregamos o Evangelho, que estamos na linha de frente, nesse embate contra o pecado e contra o próprio inimigo das nossas almas, devemos estar preparados para sermos acusados, para sermos perseguidos, caluniados, difamados e aprisionados, açoitados muitas das vezes. Porque o inimigo, ele vai trabalhar de uma maneira feroz para poder fazer com que eu e você pare na caminhada. Porque ele não quer perder espaço, ele não quer perder terreno, ele não quer perder as almas que já estão aprisionadas por ele. Então, irmãos, este trabalho não é fácil, mas quando nós estamos conscientes daquilo que abraçamos, estamos conscientes e sabendo que o Espírito Santo está conosco, nos fortalecendo, irmãos, nós vamos até as últimas consequências. Pense naqueles missionários que estão nos países por trás das cortinas de ferro, aonde são aprisionados, jogados no fundo de prisões, simplesmente porque transportam uma Bíblia ou porque estão falando do amor de Jesus. Lembre-se daqueles que lá na Índia, já foram degolados a facão, porque estavam no templo louvando e glorificando o nome do Senhor. Então o inimigo vai fazer de tudo para atrapalhar a obra de Deus, como tem feito. E quando você vê uma igreja tranquila, sem se preocupar, tudo correndo bem, as mil maravilhas, tem alguma coisa errada, irmão. E o Senhor não nos chamou para ficar dentro de 4 paredes, mas para sair, para esse embate, para esse confronto. O campo de batalha não é dentro do templo. O campo de batalha é no mundo. E é no mundo que o Senhor quer que estejamos, lutando, para resgatar aqueles que estão sendo levados à morte, ao fogo eterno. No ponto 2 diz aqui que Paulo tomou uma embarcação que ia de Mileto para Tiro. E sua despedida em Mileto foi muito especial. O apóstolo decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito e partir. Nada mais o prenderia, nem mesmo os filhos da fé que ele fizera para Cristo.
Em Tiro, Paulo se encontrou com discípulos da cidade e foi ali que lhe aconselharam a não ir a Jerusalém, pois enfrentaria muitas ameaças. Esses irmãos oraram de joelhos na praia, pelo e com o apóstolo. Nesse lugar havia o bálsamo espiritual, misturado à tristeza da despedida. Esse episódio mostra o quanto devemos cuidar um dos outros, principalmente quando nos encontramos numa missão espiritual. Então é claro que os irmãos tinham amor a Paulo, e sabendo do que ia acontecer a eles, nenhum daqueles irmãos em sã consciência iria permitir que Paulo fosse. Então nós vemos ali que aquele encontro foi um encontro de muita lágrima, muita tristeza, e Paulo, ele pede para que os irmãos parem, pois estava entristecendo o seu coração. Se ele teria que tomar aquele cálice, ele estava pronto a isso, e era necessário. E depois nós vamos ver mais adiante que o Senhor se apresenta a ele e diz: não se preocupe, você está preso, mas é necessário que você leve o evangelho a mais gente, aos gentios. Muitos terão oportunidade de ouvir. Então Deus estava no controle. E Deus não ia deixar que aquelas pessoas tirassem a vida de Paulo antes da hora, porque ele tinha uma missão. E a missão de Paulo ainda não estava concluída, como vemos e tivemos a oportunidade de ver em outras aulas. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta cidade, o apóstolo aproveitou a ocasião para fortalecer a fé dos cristãos de Cesareia. Ali Paulo encontrou um dos diáconos eleitos em Jerusalém, que se tornara um evangelista inflamado pelo Espírito, Felipe. Este recebeu e hospedou o apóstolo e seus companheiros em sua própria casa. Segundo a narrativa de Lucas, Filipe era homem espiritual e suas 4 filhas donzelas eram profetisas. Nessa permanência de 8 dias em Cesareia, Paulo não se organizou para ficar mais tempo e resolveu seguir pela estrada até Jerusalém. É muito significativo quando o nosso coração inflamado pela convicção do Espírito Santo persevera em cumprir a missão outorgada por ele. Ele poderia ter ficado mais tempo ali, mas o Espírito Santo o incomodava e ele sabia o que precisava fazer. Ele precisava se encontrar logo com Tiago e os demais irmãos ali em Jerusalém. E ele vai. Ele coloca, como a gente costuma dizer, pôs o pé na estrada e foi a Jerusalém. E aqui no tópico 2, depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco de morte que enfrentaria em Jerusalém, Paulo procurou ouvir a voz do Espírito ao seu coração. Isso deu-lhe uma certeza profunda de ir até o fim em seu ministério e, consequentemente, enfrentar qualquer ameaça. Note que a coragem do apóstolo Paulo não se baseava em si mesmo, mas no Espírito Santo. Por isso, serenamente, o apóstolo exortou os irmãos em Cesareia para que não o impedisse de ir a Jerusalém. Finalmente, aqueles irmãos entenderam que nada o deteria e disseram: faça-se a vontade do Senhor. Precisamos aprender a ter serenidade do Espírito Santo em todas as nossas decisões. Como disse, depois de muito tempo, de muita insistência, de muito choro, de muito lamento, os irmãos vendo que não podia mudar o pensamento e o desígnio que estava no coração de Paulo, resolveram entregar nas mãos do Senhor, para que Paulo pudesse seguir avante, para que ele pudesse levar adiante o seu testemunho, a sua mensagem para aquele povo em Jerusalém. Nesse período, Paulo já tinha ganhado muitas almas para Jesus. E é fato que o evangelho de Paulo estava sendo pregado diferente daquilo que era ensinado em Jerusalém, ou por aqueles que ainda adotavam a lei mosaica, como até hoje ainda o adotam, guardando todos aqueles ritos, circuncidando-se, e agora na dispensação da graça, a qual Paulo estava inserido e pregando, não precisava mais de circuncidar o homem fisicamente, porque, como ele diz, a circuncisão é feita no coração, é a mudança, é a transformação, e por conta disso, ele se tornou um anti-judeu, um anticristão, vamos dizer assim, para os judeus, e por essa forma,
ele passa a ser agora um inimigo dos judaizantes, daqueles que guardavam as leis e os profetas. Diz aqui ainda que Paulo foi para Jerusalém acompanhado por alguns discípulos de Cesareia. Sua recepção em Jerusalém foi feita de muito boa vontade pelos irmãos da igreja. A notícia de sua chegada rapidamente se espalharia pela cidade. A ocasião era festiva e Jerusalém estava recebendo judeus de todas as partes do Império Romano para a tradicional festa de Pentecostes. No dia seguinte à chegada em Jerusalém, Paulo encontrou-se com os anciãos e Tiago, o irmão do Senhor, um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Ali todos ouviram do apóstolo o que Deus estava fazendo na vida dos gentios. Glorificavam a Deus pelas maravilhas que ele havia feito por intermédio do seu servo Paulo. Entretanto, os irmãos da igreja em Jerusalém não deixaram de mencionar a Paulo a acusação dos judeus que haviam recebido o evangelho, mas estavam presos ao judaísmo. Esses judeus queriam um cristianismo judaizante, com costumes e ritos, tais como a circuncisão, a guarda do sábado, entre outros. Paulo, porém, era antítese disso tudo. Mas por que Paulo era, como diz aqui, um antítese? Ele era exatamente, irmãos, porque ele via que no evangelho pregado por ele, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não dependeríamos mais da lei, porque a lei, ela foi criada como um breque. Então, quando você olha para a lei dada por Deus a Moisés, aquilo ali era um breque, era um freio. Então, Paulo, ele escrevendo, ele diz que ele não conheceria o pecado se não tivesse a lei, porque a lei dizia não matarás. Então, a partir do momento que a pessoa matava, ele estava debaixo da lei e agora teria que pagar. Com Cristo, nós somos libertos dessa imposição da lei. Nós somos libertos pelo Senhor Jesus para viver uma liberdade, não a libertinagem, mas vivermos em liberdade, não com o jugo, com muitos ritos. Aliás, eram tantos os ritos que eram impostos pela lei e outros ritos que foram criados pelos próprios judeus, que se você falhasse num daqueles ritos, você estava pecando contra todos os outros. Então isso era muito difícil. E Jesus veio trazer para nós a libertação, né? Como hoje é usado como chavão aí por alguns políticos: conhecereis a verdade vos libertará. Então Jesus era a verdade. E através do conhecimento dessa verdade, nós éramos e somos libertos do poder da morte, do poder do inferno e de todas as coisas que nos mantinha cativo. Assim como no passado, os sacrifícios, o derramamento do sangue dos animais não foi suficiente para purificar as pessoas, para tirar eles definitivamente da situação que se encontravam. Da mesma forma, continuar guardando o sábado, passar por todo esse processo, isso também não ia mudar em nada, porque eles continuavam pecando e fazendo as coisas erradas. Mas em Cristo, nós somos libertos definitivamente, porque agora não é a lei, mas é o sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário que nos purifica de todo pecado, nos dando a condição de nos aproximar de Deus. Pela lei o homem jamais foi salvo. Pela lei ou pela observância da lei ninguém conseguiu se salvar. Mas por intermédio do sacrifício de Cristo nós temos a salvação eterna. E era isso que Paulo defendia. Mas os judeus não aceitavam. Eles queriam que os irmãos se submetessem a todo aquele costume, a toda aquela prática que os judeus seguiam desde sempre, né? Há milênio, desde a época de Moisés. E isso tornou-se um conflito no meio da liderança da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós encontramos aqui já no terceiro ponto. As acusações contra o apóstolo Paulo eram as seguintes: que Paulo, no caso, ensinava que os judeus entre os gentios deviam se apartar da lei de Moisés. Eles não deveriam circuncidar os filhos nem andar segundo a lei de Moisés. Os judeus oponentes de Paulo torciam suas palavras e incitavam o povo a rejeitá-lo. Não obstante, Tiago e os anciões da igreja fizeram a seguinte sugestão ao apóstolo:
levar 4 homens que fizeram voto de Nazireu, pagar as despesas deles, raspar a própria cabeça como demonstração do que praticava a lei. Ainda que isso de nada servisse para Deus, o apóstolo passou pelo ritual de purificação com os nazireus a fim de entrar no templo. Ora, todo seguidor de Cristo deve estar pronto contra as falsas acusações dos oponentes da fé, quer os de fora, quer os de dentro. Então nós vemos aqui nesse ponto, você pode ler aí no texto bíblico, aí no capítulo 21 de Atos, que você vai ver que Paulo, aconselhado pelos anciãos, passou por um ritual de purificação, ao ponto de rapar a própria cabeça, para poder, depois dessa purificação, entrar no templo. Porque diante do que estava acontecendo, ele não era digno nem de entrar no templo, porque ele estava indo contra a lei de Moisés. E mesmo assim, quando ele entra no templo, ele é arrastado para fora. Nós vemos aqui na sequência que a maioria dos judeus da Ásia, que veio para a festa de Pentecoste, ao ver Paulo no templo, começou a alvoroçar todo o povo, lançando mão ao apóstolo, acusando-o de inimigo de Moisés e profanador do templo. Os homens que ouviram esses incitadores agarraram o apóstolo e o arrastaram para fora do templo, fechando suas portas. Essa gente começou a pedir o linchamento ou apedrejamento de Paulo, e essa notícia chegou ao comandante chamado Cláudio Lísias, e este investigou o problema, prendeu e algemou o apóstolo, levando-o ao quartel-general que ficava na Torre Antônia, onde eram colocados seus presos. Não nos esqueçamos dos milhares de cristãos que têm sua liberdade cerceada por causa de sua fé em Cristo. Quando às vezes, irmãos, nós dizemos, e vamos repetir, o inimigo tem instrumentos dentro do próprio templo. Pessoas que se convertem a Cristo, mas não são cristãos, mas estão ali para trabalhar contra o Evangelho, para trabalhar contra aqueles que assumem de fato um compromisso diante de Deus. Então nós precisamos vigiar, precisamos estar atentos para não nos afastarmos do Senhor Jesus. A intenção daqueles homens, conforme vimos aqui através do comentário, não era prender Paulo, mas era linchar, era apedrejá-lo, era exterminar com a sua vida, porque ele tinha se levantado contra Moisés, ele era inimigo de Moisés, e inimigo de tudo aquilo que Moisés tinha deixado escrito. E eles queriam, por todas as leis, como já afirmei, que os cristãos gentios se tornassem judeus a qualquer preço, a qualquer custo. E não era assim. Estava mudando. O Senhor Jesus veio para fazer a diferença, para mudar tudo aquilo que a lei e os profetas não conseguiram, agora em Jesus seria resolvido. Era a dispensação da graça. Não era olho por olho, dente por dente, mas era pelo amor e pela misericórdia. Para se confirmar o que está escrito em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, no diálogo com Lísias, Paulo fala em um grego polido, e o comandante então descobriu que o apóstolo não era o sicário egípcio procurado nas regiões do império. Esse egípcio levantaram uma sedição contra o imperador tempos atrás. Como Paulo se declarou cidadão romano, Lísia não mais o confundiu com esse sicário e mudou a forma de tratamento com o apóstolo. Mesmo ferido pelos açoites, manchado com o próprio sangue, mas estimulado pelo sentimento de martírio pelo seu Senhor, o apóstolo não perdeu a oportunidade de usar sua defesa para proclamar o Evangelho. Eis a razão de o apóstolo padecer pelo nome de Jesus. Proclamar o Evangelho para as pessoas que o odiassem. Às vezes, somos provados por Deus e percebemos que sua vontade é para que o Evangelho seja anunciado por meio de nós ao enfermo no hospital, ao preso numa penitenciária, ao viciado numa cracolândia ou em qualquer outra circunstância desconfortável que ele nos coloca. Estejamos atentos para os caminhos que o Espírito Santo quer nos levar. Louvado seja Deus. Então, Paulo poderia ali, naquele momento, ter pedido advogados e formalizar ali uma acusação contra aqueles judaizantes,
por ter afrontado a ele, terem açoitado a ele e terem feito tudo aquilo que fez. Mas Paulo, ele pede permissão para fazer a sua própria defesa. E quando ele faz isso, ele não vai se defender dos tapas, dos chutes e de tudo aquilo que aconteceu com ele, mas ele vai falar exatamente do Senhor Jesus. Ele vai pregar o evangelho para aquele povo, que eram seus inimigos, que estavam ali querendo tirar sua própria vida. E aí o comentarista conclui esse ponto dizendo que nós precisamos estar atentos, porque somos muitas vezes provados por Deus e percebemos que sua vontade é para que o evangelho seja anunciado por meio de nós ao enfermo no hospital, ao preso numa penitenciária, ao viciado numa cracolândia ou em qualquer outra circunstância desconfortável que ele nos colocar. Muitas vezes o Senhor nos leva a determinadas situações para que naquele ambiente, irmão, nós possa falar do amor do Senhor Jesus. Porque ali há vidas que precisam ser transformadas, há vidas que precisam ser salvas pelo poder do Evangelho. Então, muitas vezes, nós somos levados em determinadas circunstâncias, determinados lugares, para que o nome do Senhor ali seja exaltado e glorificado, por intermédio da nossa vida. Porque diante da dor, você muitas vezes, sem ver sem para que, você é acometido de uma enfermidade e é levado ao hospital. E muitas das vezes o desespero e o pavor de morrer toma conta. Mas se você é um verdadeiro cristão, você, mesmo que aquilo que você esteja passando seja para a morte, você não vai perder a oportunidade de falar para aquelas pessoas que vão estar naquela enfermaria do grande amor de Deus, do sacrifício de Jesus. Ou de repente, quem sabe, por uma acusação que ninguém consegue provar nada, mas você é levado à prisão. E lá na prisão, você tem a oportunidade de poder falar do amor de Jesus para aqueles que estão ali, que de fato cometeram um crime e que por conta de ter cometido um crime estão agora pagando pelo seu ato. Mas você foi levado ali para poder ser um instrumento nas mãos de Deus para a salvação daqueles que estão ali e que de uma forma ou de outra darão ouvido à voz do Evangelho. É claro que muitos vão ouvir, mas não vão aceitar. Mas não importa. O importante é que naquele dia ninguém vai poder se apresentar diante de Deus e alegar que não ouviu o Evangelho, que ninguém nunca falou do Evangelho para ele ou para ela. Ok, meus amados irmãos? Então Paulo, consciente de tudo isto, e se cumprindo aquilo que Jesus tinha falado a Ananias, de quanto Paulo haveria de padecer por causa do nome do Senhor, e Paulo agora consciente, cheio do Santo Espírito de Deus, ele se submete, mas não perde a oportunidade de falar desse amor verdadeiro. Foi aprisionado. E nós vamos ver que ele foi fiel até a morte. E conclui o seu ministério dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É isso, irmãos, que nós precisamos ter como exemplo em nossa vida. Tomar como lição para nossas vidas. Que enquanto nós não completarmos a nossa carreira aqui, não podemos dizer que ela acabou. O Senhor nos chamou para uma obra. E enquanto houver fôlego, enquanto tivermos vida, nós precisamos trabalhar. Porque a noite vem, quando não poderemos fazer mais nada. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo te guarde. Que o Espírito Santo fale mais profundamente em tua vida e no teu coração. Se Deus permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade. Você que nos acompanha e que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe aquele like, faça o seu comentário, divulgue esses vídeos nas suas redes sociais e juntos façamos a obra do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.